Então, continuamos, né, o nosso vídeo. Executar o que discursar. Não adianta nada apenas falar o que todos devem ser ou não fazer e não seguir o próprio conselho. Muito do que os outros aprenderam com você será por meio de exemplos. Comunicação assertiva e postura profissional caminham juntas. Ou seja, não adianta a gente copiar discurso pronto, né? Então a gente tem que fazer, né, da gente mesmo, ou a gente com as nossas próprias palavras. Dicas para ter uma comunicação mais assertiva. Aprenda a entender o outro. Ao observar um modo como as pessoas à sua volta se comunicam e preferem ser acessadas, você demonstra respeito a elas e facilita a troca de informações. Perceba e sinta o modelo de cada pessoa. Ou seja, a gente percebendo que as pessoas, principalmente no ambiente de trabalho onde vocês estão inseridos, né? Então, esse é muito importante para vocês. Prestarem atenção de como as pessoas se comunicam, de como elas fazem, né? Perceber o modelo, ou no caso, o exemplo de cada pessoa. Você sabe ouvir? Segundo o estudo realizado pelo professor de psicologia Albert, 55% da comunicação humana é feita de forma não verbal, ou seja, realizada por meio de gestos, olhares e postura corporal. Por isso, é importante estar atento a esses sinais para adequar-se a manter a comunicação assertiva nas empresas. Ou seja, é uma característica muito importante saber ouvir, né? Principalmente na empresa, né? Porque a gente está iniciando, né, no caso, naquele trabalho novo, naquela empresa nova. Então, saber ouvir é muito importante. Porque talvez, assim, o que acontece? A gente até deve conhecer alguns casos que as pessoas não sabem ouvir, só ela que quer falar, só ela que tem o direito, né? Então, a gente tem que saber ouvir as pessoas, saber qual a opinião das pessoas, né? Então, isso é muito importante. E daí, ali fala que, né, na psicologia, né, 55% da comunicação, no caso dos seres humanos, é feita de forma não verbal, ou seja, realizada por gestos, olhares e postura. Então, igual a postura corporal conta muito nas entrevistas de emprego, né? Conforme é a postura da pessoa. Os gestos que elas fazem também, o olhar, então isso conta bastante. É um dos exemplos, né? Mas pode ser exemplo no trabalho, só se tem um exemplo que é mais próximo no caso da postura, porque é no caso quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego. Será que o modo como você se expressa é adequado? Muitas vezes nós esquecemos de observar a forma como falamos e não avaliamos se estamos sendo assertivos ou ofensivos quando nos referimos aos outros. Portanto, preste atenção se o seu tom de voz, palavras, expressões físicas e faciais estão passando uma mensagem contrária a quem deseja. Ou seja, conforme as nossas emoções que a gente estava falando, talvez a gente não sabe se a gente está sendo assertivo ou está sendo ofensivo, principalmente com alguém que está mais próximo, tipo a mãe, os familiares, né, ou mesmo os amigos, ou os colegas no caso de escola, ou colegas de trabalho, ou amigos de trabalho. Então, assim, talvez a gente comece a falar com a pessoa de forma ofensiva, ou no caso, de forma a ofender ela, porque muitas vezes a gente não pensa para falar e já vai falando tudo, né? Então, dessa forma, a gente tem que prestar bem atenção nisso, né? Se a gente está sendo assertivo ou ofensivo nas nossas comunicações. Escolha o momento e o tempo certo para se manifestar. Isso porque, embora o que você tenha a dizer seja importante, é essencial sentir e perceber a hora certa de falar. Muitas vezes, por falta de sensibilidade, acabamos nos comprometendo e comprometendo outras pessoas ao falar coisas no momento errado. Ou seja, vamos citar de novo a entrevista de emprego, né? Talvez em vez de você esperar
a pessoa que está fazendo a entrevista com você, esperar ela terminar de fazer a pergunta para depois você se falar, você já está se comprometendo antes, falando as coisas erradas, respondendo sem saber exatamente se é aquela questão você acha que já sabe, ou de outra forma, você começa a ficar tão nervoso que você começa a dar risada, então você está se manifestando dessa forma, a pessoa que está fazendo a entrevista com você acha que você está rindo dela, então de todas essas formas a gente tem que prestar muita atenção. Muitas vezes a nossa falta de sensibilidade, né, a gente acaba se comprometendo ou comprometendo outras pessoas também. Nesse caso, né, se a gente for atropelando tudo, respondendo as questões para a pessoa, a gente pode até ser um bom candidato, mas não passando na entrevista por esse momento, por esse motivo. Características como conhecimento técnico, boas leituras e domínio da língua falada e escrita confere embasamento e maior capacidade de argumentação e diálogo, fortalecendo a sua comunicação assertiva. Caso aconteça de ser pego desprevenido, seja humilde. Se não souber responder, é preferível falar que não possui esse conhecimento e irá estudar sobre o assunto. Se o ouvinte souber mais sobre o tema, pode inclusive pedir sugestões, criação, um momento de aprendizado em conjunto. Ou seja, no caso de um professor, né, se ele está, por exemplo, desprevenido, algum aluno pergunta alguma coisa, é um exemplo, tá? Ele pergunta alguma coisa, o professor vai ter que ser humilde e falar que ele não sabe responder, que ele vai pesquisar, ou se alguém sabe, trocar, né, no caso, pedir sugestões aos alunos, fazer esse momento de aprendizado em conjunto, porque não é porque um professor está à frente que ele sempre sabe tudo, ou ele sempre sabe mais que o aluno, não. Tem que ver que sempre tem essa troca, né? Tanto o professor quanto o aluno. Não é porque o professor está lá para passar o conhecimento, mas tem alguns momentos que tem alguma coisa que o professor não sabe responder. Então, desse modo, é um aprendizado em conjunto entre professor e aluno. Caso seus colegas de trabalho e amigos tenham dificuldade de se expressar seus conhecimentos e opiniões, você pode ajudá-los a tornar públicas suas mensagens. Com o seu exemplo, eles podem se encorajar a praticar melhores formas de comunicação. Seja solícito, inspire e ensine o que você sabe. Ou seja, você pode ser exemplo, né? Você vê que sempre tem um colega quieto, você pode chamar ele para conversar, ver que ele tem mais dificuldade de expressar os seus conhecimentos, talvez ele sabe, mas ele fica meio tímido, meio com vergonha. Então, dessa forma, a gente pode ajudar esse colega, né? Então, dessa forma, a gente pode ajudar o colega de trabalho. Ou seja, de escola também. Trabalhar para manter a sua capacidade de comunicação é essencial. Para obter bons resultados e garantir o andamento de suas relações interpessoais, invista em aprimoramento e continue a comunicar-se bem. Seguindo essas dicas, você com certeza aprenderá a se comunicar assertivamente em qualquer ambiente e com todos os tipos de pessoas. A comunicação assertiva é essencial a todo profissional e a todos aqueles que desejam conquistar uma carreira de sucesso. Então, nós falamos sobre esses tópicos das comunicações, né? Então, finalizamos com esse da comunicação, no caso, né? A comunicação assertiva, que a gente pode trabalhar para manter essa capacidade nossa de comunicação, né? Terminamos com o nosso quadro, né? Uma lousa, no caso, escrita. Então, muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.